Graça e paz, amada igreja. Amém. Meu nome é Erivan, eu sou servo na casa do Senhor. Amém. E fui convidado a compartilhar uma palavra com os amados. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes 3:1. Aleluia. Eclesiastes 3:1. Quantos amados? Procuro buscar agora. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Pai, que nós continuemos na presença do Senhor, que este ambiente, Pai, seja tomado pelo Senhor. Que a atmosfera desse local, Pai, seja totalmente diferente com a presença do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que se esvazie o Erivaldo, que me diminua, mas que venha ser dito somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para que seja manifestada a glória do Senhor e não de homens. Que seja dito aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração durante esse tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém. O tema da minha palavra é o tempo de Deus. Há mais ou menos um mês e meio, eu estava assistindo um culto aqui, num dia de domingo, e alguém estava ministrando. E o Senhor falou no meu coração, o tempo de Deus. Eu anotei no meu celular. Eu sempre quando Deus fala, eu pego, anoto e mando para minha esposa, né, no zap. Ela, o que é isso aqui? Eu falei, não, é Deus falando. Daqui a pouquinho eu vejo aquele, um mês e meio, quase 2 meses. E nisso eu comecei, mês passado eu ministrei no domingo, só que essa palavra já estava trabalhando ela. Aliás, o Senhor estava trabalhando ela em mim. Amém. E aí eu fui escrevendo tudo que o Senhor trazia ao meu coração, aquilo que eu vivia, eu ia anotando, até eu escrever essa palavra. E sempre quando a gente vai ministrar, pelo menos eu tenho um temor tão grande ao Senhor, eu falo assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu diga? E aí a gente começa a falar assim, Senhor, manda um zapzinho aí confirmando. E essa semana, foi sexta-feira, minha esposa foi e mandou aquele louvor que eu coloquei no grupo hoje. E ela falou assim, amor, olha esse louvor aqui. Eu tinha falado para ela o tema da minha palavra, o tempo de Deus. Eu falei assim, olha que música bonita, um louvor bonito que fala sobre o tempo de Deus, né? E amados, e aí eu fui assistir um vídeo, recebi um vídeo, o nome do tema, Tempo de Deus. Olhei e falei, opa, obrigado. Aí eu participo de um grupo específico, ontem de manhã, mandou um vídeo lá do YouTube, o nome do tema do vídeo, o tempo de Deus. Eu falei assim, Senhor, obrigado pela resposta, pela confirmação, porque somente o Senhor para responder as nossas petições, como diz a pastora aqui agora. Vivemos em uma geração imediatalista, tudo precisa ser rápido, comida rápida, respostas rápidas, resultados rápidos. Hoje, até para ouvir um áudio, nós colocamos 1.5 2 vezes para não perder tempo e damos a resposta o mais curto possível. Eu mesmo, raramente eu consigo ouvir no 1 ponto alguma coisa, sempre no 2. E às vezes eu pauso, aí eu volto para o 1 e aí eu falo assim, opa, eu mesmo sou o que faço isso. Eu já não é que eu não tenho tempo, é que na verdade eu me preocupo mais com as coisas desnecessárias do que focar naquilo que eu estou fazendo, que seria ouvir um áudio. Antigamente um Discman, alguma coisa, um CD era 2, 3 horas, a gente perdia para ouvir ele tranquilamente. Hoje você vai, acelera a música, pula lá na frente, vai lá ver o final. E isso tem afetado até a nossa vida espiritual. Oramos hoje e já queremos a resposta amanhã. Ou melhor, queremos a resposta agora. Colocamos uma situação diante de Deus hoje e já queremos a resposta ou a solução no máximo um mês. Aí passou de um mês, eu vou reclamar com Deus porque não veio a resposta ou a solução do meu problema. Mas Deus não trabalha, amados, com o nosso relógio. Deus trabalha no tempo perfeito dele.
traz a resposta e a solução dos nossos problemas na hora exata. O problema não é pedir, amados. O problema é não querer esperar o tempo de Deus para que o perfeito de Deus chegue na nossa vida. E nesse tempo eu tirei alguns pontos que eu vou estar compartilhando com os amados. Primeiro ponto: Deus tem um tempo para tudo. Eclesiastes 3 nos ensina que existe um tempo certo para cada coisa. Tempo para plantar, para colher, tempo de chorar, tempo de rir. Mas nem tudo que você quer hoje você está preparado para receber hoje. Muitas vezes confundimos demora com abandono, silêncio com ausência e espera com rejeição. Achamos que estamos abandonados, esquecidos e às vezes pensamos que somos rejeitados por Deus diante de algumas situações. E quando estamos nessas situações, devemos lembrar que na Bíblia não relata José que vivia reclamando que vivia como rejeitado, abandonado, esquecido. Não, ele não devemos questionar. Ele suportou o processo e o tempo de Deus. Muitas vezes nós colocamos alguma situação diante de Deus e passa aí 1 mês, 2 meses, fala assim: Deus, não vai vir a resposta. E aí eu começo a olhar os meus irmãos tendo resposta do Senhor, Deus abrindo porta, milagre acontecendo, e eu começo a me sentir o quê? Um rejeitado, um abandonado pelo Senhor. Mas quando você lê a história de José, eu não consegui encontrar em nenhum momento ele reclamando de tudo. E o que é mais interessante, amados, que ele passou do filho querido, mais mimado, mais cuidado do pai, ele se tornou um escravo, um prisioneiro. Quando ele experimentou o gostinho da liberdade, que ele foi para a casa daquele comandante Potifar, ele experimentou, voltou para a prisão de novo. E ali você não vê relato dele reclamando: eu sou abandonado, eu sou rejeitado, eu fui esquecido por Deus. E o que nós aprendemos? Que no tempo certo, Amém. No tempo certo, José de escravo se tornou governador. José poderia ter capacidade de se tornar governador quando ele foi para lá? Poderia, porque Deus era com ele. Mas ele tinha que passar por um processo, ele tinha que saber como é a vida que Deus tinha preparado para ele. E, amados, desse primeiro tema aqui, Deus tem um tempo para tudo. Memorize em seu coração: Deus nunca se atrasa. Ele chega no tempo certo. Amém. E perfeito. Aleluia. Segundo ponto: o tempo de Deus é diferente do nosso. Isaías 55, 8 e 9 fala sobre: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém. Nós pensamos, é o melhor momento. Quando estamos diante de uma situação, pensamos que se Deus fazer como eu pensei, amanhã já começa a dar certo, já começa a se resolver todos os meus problemas. Entreguei hoje para Deus a minha situação e as coordenadas, passo a passo para Deus e para não dar errado. Porque no meu pensamento está tudo certo, só falta Deus fazer conforme está no meu plano. Vai dar tudo certo. Está tudo certo. Eu falo: Senhor, eu estou apresentando hoje para o Senhor o meu problema, a solução é aqui, o Senhor me abençoa aqui, abre essa porta, faz isso, faz esse mover aqui, toca, tira aquelas pessoas do meu caminho que estão me atrapalhando, e eu vou e entrego um plano perfeito para Deus. Senhor, está aqui, ó. É só o Senhor fazer como eu pensei, como eu te expliquei aqui, ó, está até desenhado, pai. Eu fiz até um planejamento aqui para o Senhor, só se eu seguir, que daqui a um mês o resultado é maravilha. Mas nós só vemos hoje, amados. Hoje, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós conseguimos enxergar alguma solução. Mas Deus vê o amanhã, o depois e o propósito completo da nossa vida, igual ele viu de José. Aleluia. Você acha que se enquanto José estivesse na prisão, Deus perguntasse: José, como que eu vou resolver isso aqui? Faz assim, 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 já está resolvido, Deus. Mas não. Porque Deus sabia
o amanhã, o depois e o propósito completo sobre a vida de José. Por exemplo, você pede algo para Deus hoje que pode te destruir amanhã ou te afastar do propósito. Deus não responde apenas o que você pede, amados. Ele responde o que é melhor para você e para mim. Eu sempre comento com as pessoas que estão próximas de mim que eu nunca vi na Bíblia, eu nunca li alguém que pediu algo para Deus e Deus deu aquilo que ele pediu. Não. Ele pedia algo e Deus dava muito mais daquilo que se havia pedido. Aleluia. Então, amados, o tempo de Deus ele é totalmente diferente. Ele responde aos nossos pedidos o que é melhor para mim e para você. Porque Ele conhece o nosso hoje, o amanhã e o depois, o propósito da nossa vida inteira. E desse tema, memorize em seu coração. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém. E no meio de tudo isso aí vem sempre os porquês, as perguntas, né? Foi o meu terceiro ponto que eu comecei. Por que Deus nos faz esperar? Eu mesmo questionei várias vezes. Por que estamos esperando tanto, Deus? Por que não chega? Por que não acontece? Por que o Senhor não faz acontecer? E eu comecei a meditar, buscar no Senhor e aprendi alguns pontos sobre o porquê Deus nos faz esperar. Primeiro ponto, amados, que nos faz esperar, para nos preparar. Antes da promessa vem o processo. José sonhou, mas passou por prisão. Davi foi ungido, mas esperou anos para reinar. O que eu aprendi com isso, amado? O caráter precisa chegar antes da conquista. Aleluia. Não adianta, igual eu disse, botar um plano aqui, entregar para Deus e Ele já me atende. Eu não sou capaz de tomar conta daquilo ainda. Eu não tenho caráter ainda alinhado com o caráter que o Senhor quer que eu tenha, para que Ele abra aquela porta, para que aquilo aconteça na minha vida. Outro ponto que eu aprendi, para fortalecer a fé. Hebreus 11 mostra pessoas que confiam mesmo sem ver. Aleluia. Esperar nos ensina dependência e nos ensina confiança. Esse aqui, para fortalecer a fé, amados, é o que todo cristão passa uma luta. Confiar. Confiar sem ver, aguardar no Senhor e sempre estar confiante que vai acontecer. Para que nós aprendamos a dependência do Senhor e a confiar nele. Outro ponto que ele nos ensina sobre o porquê, para alinhar o nosso coração. Às vezes pedimos por impulso, por emoção, por comparação, mas Deus usa o tempo para ajustar os nossos corações. Quantas vezes, amado, a gente, no momento de alguma situação que nos tira a paz, nós oramos e pedimos por impulso ou por comparação. Vou dar um exemplo. De repente eu acho que canto melhor do que o João. Eu vou, Senhor, abre a porta para mim para o louvor cantar, porque eu me vejo melhor do que o João para cantar. Ou tocar um instrumento. Hã? É só um exemplo, pastor. Tá bom, João? Só um exemplo, tá? Então, amados, às vezes a gente pede para o Senhor algo, na verdade é por inveja. Não é comparação. Porque se eu sou filho de Deus e sou cristão, eu vou olhar para Ele sempre com alegria. Mas às vezes no momento do impulso, eu vou e falo assim, é porque eu me comparei com Ele, eu acho que eu canto e toco melhor que Ele. Por isso que eu fui pedir para Deus. Mas na verdade a gente sabe, é uma inveja. Então a gente nunca peça nada a Deus por comparação. Deus te fez único. Amém. Então quando você for orar e você vê alguém sendo abençoado ou por qualquer situação, só louva o Senhor e abençoe. Fala assim, Deus, a pessoa merece. Se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o abençoou, quem somos nós para questionar? Sim, Jesus. Outro ponto, para que o milagre seja completo. Quando Deus faz, Ele faz perfeito.
Na Bíblia também eu não consegui achar nada que foi feito pela metade ou, como nós cuiabanos falamos, pelas coxas, mal feito. Não, sempre perfeito. O tempo certo, Deus sempre deu o melhor para os seus. Não é incompleto, não é pela metade, não é improvisado, é perfeito, porque Deus nos dá somente o que é perfeito. Para nós prosperar, para fortalecer a fé, para alinhar o nosso coração e para que o milagre seja completo. Isso foi o que o Senhor ministrou, amados, sobre os porquê que Ele nos faz esperar o tempo dEle. Às vezes tem pessoas aqui, até eu. Essa resposta ela veio, na verdade, às 4 aqui. Ela falou no meu coração: Elivaldo, você precisa se preparar, você precisa se fortalecer na fé, você precisa alinhar o seu coração onde eu quero que ele esteja em mim. E eu perguntei: para que, Senhor? Ele falou: para que o milagre seja completo. Eu falei: Senhor, é difícil, mas não é impossível, porque eu estou com você todos os dias. Aleluia. E por causa dele, a gente luta e segue confiante que a gente terá a vitória. E amados, o que eu aprendi, o porquê Deus nos faz esperar, é no tempo certo que a bênção vem sem dor. E essa questão do tempo certo, a pastora falou do carro aqui, dela, e acho que foi na época que eu estava vindo para a igreja. Eu acho que eu não tinha vindo para a igreja ainda. Eu acho que eu tomava no mínimo uns 2 litros de coca por dia. No mínimo. Quando eu entrei para a igreja, quando eu fui para a igreja, todo mundo falou: você não bebe refrigerante, não bebe coca? Eu falei: não bebo. Um dia eu ouvi alguém falando de alguns propósitos. Eu nem tinha vindo para a igreja ainda mais. Falando sobre propósito, fez isso, e eu decidi fazer um propósito com Deus, até antes de me batizar, antes de vir para a igreja. Mas como eu já tinha ido em vários cultos, meu avô era pastor, eu já tinha lido a Bíblia já 2 vezes, eu sabia quem era Deus. Eu podia não ter relacionamento com Ele, mas sobre leitura eu já sabia o que Ele podia fazer na minha vida. E eu resolvi fazer um propósito com Deus, amados. Falei: Senhor, só bebo Coca-Cola, é a coisa que eu mais gostava. Falei: só bebo Coca-Cola quando eu comprar meu carro. Eu falei assim: 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo 5, Deus. Eu vou suportar. Eu entrei para a igreja e um falou assim: aconteceu isso. E eu: quanto tempo demorou? E um veio: 4 anos. Eu: tá dentro do prazo. A outro 3. Eu falei: Senhor. E amados, eu trabalhei no serviço e eu saí, peguei um acerto e eu tinha o dinheiro do carro à vista para comprar. O carro que eu queria. E em cima ainda sobrava um dinheiro. E eu falei: mas Senhor, agora eu compro o carro que eu quero. É esse. Aí eu cheguei, conversei com a minha esposa. E aí eu falei assim: amor, nós temos duas opções, nós faz isso aqui ou nós constrói. Aí ela falou assim: você que sabe. Eu fiquei, orei, busquei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu acho que eu vou construir, né? Porque se eu perder o serviço, pagar aluguel é mais difícil. O carro está pago, se eu não tiver combustível, ele fica em casa. Mas em que casa? Porque eu vou ter que pagar aluguel. Aí eu fui construir. Passar um tempinho, tive outra oportunidade também de comprar um carro. Vou comprar agora. Tinha outra necessidade. E aí eu me converti, estou na igreja, e um dia chegou a primeira pessoa que profetizou na minha vida. O profeta da igreja onde eu congregava. Aí chegou e falou: bicho, olha, o Senhor você vai ter um carro, e esse carro vai bater na porta da sua casa. E eu, glória, agora, 1 ano no máximo, o profeta falou, vai acontecer. Passou um tempinho, encontrei uma outra pessoa, você falou assim: olha, cara, Deus está falando para mim aqui que você vai ganhar um carro, mas ele vai bater na porta da sua casa. Eu falei assim: opa, confirmação. Terceira pessoa veio e falou a mesma coisa. E todas as pessoas que me falaram são pessoas de Deus, pessoas tementes, de caráter íntegro diante do Senhor. Aleluia.
E eu compartilhei no meu testemunho. O carro bateu na porta da minha casa. Amém. E pode escolher. Eu falei assim, brincadeira. Eu falei, nem vou escolher, isso aqui é brincadeira. E aí o Pedro falou assim, esse aqui tá bom? Aí eu falei, tá. Na verdade era o que eu queria. E aconteceu, amados. Tempo certo do Senhor. Aleluia. E eu entendo que às vezes que eu tomei a decisão de não comprar o carro, não era eu, mas era o Senhor, o Espírito Santo me mostrando, não é o seu tempo ainda. Deixa que quando vir a bênção vem completa. E veio justamente o carro que eu queria. Quarto ponto, amados, que eu tirei do texto, o perigo de não querer esperar. Quando não esperamos o tempo de Deus, tomamos decisões erradas. Abra a sua Bíblia em Gênesis 18, a partir do versículo 9. Gênesis 18, a partir do versículo 9. Gênesis 18, 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idades. Já Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido? Sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não diga isso, porque te riste. E eu achei muito interessante, porque Deus deu uma direção para ela. E um dia eu falando com a minha esposa sobre essa questão, ela chegou até a ficar rindo. Eu falei, amor, Deus só falou assim, ó, você vai ter um filho. E o que necessita de um casal para ter filho? Coabitar. Sim. Ele não pediu nada mais. Ele deu uma direção simples para um casal. Mas o que acontece? Vamos lá dar uma ajudinha para Deus. Deus não sabe o que estava fazendo. E ele não quis esperar o tempo de Deus, na verdade. Foram tentar dar uma mãozinha, e aí gerou esse conflito. Até hoje. E colhemos consequências desnecessárias. Aquilo que Deus daria com paz, você conquista com sofrimento quando se adianta. Perdemos o melhor de Deus. O agora pode te fazer perder o perfeito. Saul perdeu. E um exemplo maravilhoso aqui, de ouvir ao Senhor, seguir a direção e no tempo certo colheu. Ana ouviu, obedeceu, aguardou, e para a honra e glória do Senhor veio Samuel. Entende a diferença de não querer esperar o tempo de Deus ou querer ajudar Deus naquilo que Ele te deu uma direção? As consequências, elas são grandes. Quinto ponto, Deus nunca chega atrasado. Lembre-se disso. Deus trabalha com precisão. Abram a sua Bíblia em João 11. João 11, a partir do 1. João 11, 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os justos procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. E eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus chegou depois que ele estava morto. Parecia um atraso, mas era o sinal para um milagre maior. Olha o versículo 4. Contudo, quando Jesus soube, observou: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, receberei a glória em resultado desta enfermidade. Em outra versão. Então, amados, a gente entende que ele não chegou atrasado. Ele não chega atrasado na sua vida. O tempo certo é dele, não é nosso. E se Deus não chega, e se Jesus não chegasse atrasado, com certeza ele seria curado. Amigo dele. E ainda Jesus falou assim: ainda bem que eu não estava lá. Se eu tivesse, não ia acontecer. Então, amados, tem coisas que a gente vê diante da nossa vida que parece estar tudo perdido. Não tem mais jeito. E aí a gente quer dar um jeitinho com a nossa própria mão, aí a gente quer dar um auxílio para Deus, tentar resolver. Mas entenda, ele nunca chega atrasado. Amém. A cura, ela vai chegar no momento certo. Aleluia. O retorno vai ser no momento certo. Aleluia. Glória a Deus. A conversão daqueles que nós amamos e ainda não estão lá presentes é na hora certa. Jesus. O retorno daqueles que partiram é no dia certo. Amém. Não é no meio, não é no seu. É no tempo dele, perfeito. Se ele tivesse chegado antes, seria cura. Como chegou depois, foi ressurreição. Aleluia. O atraso aparente era propósito. Então, pare para imaginar que quando parece atrasado e aí acontece, era com um propósito maior de Deus na sua vida. Amém. Falei de José, Davi, mas temos vários outros personagens na Bíblia. Se Naamã tivesse sido curado ali, só do cara falar, não está curado, não. Naamã teve que tomar uma decisão, mas Deus sabia que a cura chegaria na hora que ele tomasse a decisão correta, mas Deus sabia a hora que ele ia tomar a decisão. E muitas vezes é assim na nossa vida. O tempo já está determinado pelo Senhor. Aleluia. Então, amados, não há nada atrasado na sua vida. Ah, ainda não veio. Não é o tempo dele. Se não é o tempo dele, não chegou, é livramento. Amém. Tenha essa plena certeza na sua vida. Se não chegou, é porque Deus não permitiu. E Deus, ele não conhece só o seu hoje. Você sabe da tua necessidade hoje. Ele sabe de amanhã, depois e o final todinho do processo. Aleluia. Do propósito da tua vida. Sexto ponto. Essa parte aqui é a melhor. Como esperar o tempo de Deus? Continue orando. Não pare porque ainda não aconteceu. Muitas vezes, amados,
eu pensei em desistir desse propósito. Não, eu vou voltar a tomar refrigerante, esse negócio eu já tive 2 vezes o dinheiro na mão para comprar, não aconteceu. Não é para acontecer. Mas eu já tinha perdido gosto já pelo negócio, então já não fazia diferença tomar. Então eu falei, bom, já não faz diferença para mim, não mais faz falta, mas vou continuar. E aí todo ano, amados, quando tinha aquela festa no final do ano, e botava naquele balãozinho o nome, tava lá. Carro. Aleluia. Carro. Aí eu acho que no ano que eu não coloquei, aconteceu. Coloquei a peça, eu falei, nem vou colocar mais, porque isso aqui já não me tira mais a paz do meu coração. Eu já nem coloquei. Não era algo que o meu coração ansiava mais, tanto por aquilo. Aí, um dia que for, vai ser, pronto. Então, nós continue orando, porque não pare, porque ainda não aconteceu. Confie mesmo sem ver. Fé não é sentir, é confiar. Amém. Eu confio que os meus familiares ainda servirão ao Senhor. Aleluia. Todos os dias da minha vida eu verei meu pai e a minha mãe servir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Ligado no céu e na terra. Até o último dia da minha vida. Ou o último dia da vida deles. Eu creio na promessa do Senhor que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus. Terceiro, não se compare. Cada pessoa tem um tempo diferente. Um levou 2 anos, outro 3, outro 5, eu 9, outro 10, outro 15, outro 20. Davi, então, nem se fala, né, para se tornar rei. Aliás, foi lá, ficou do lado do rei, honrou, respeitou, muito tempo depois que ele foi se tornar rei. E olha que ele já tinha sido ungido pelo nome de Deus. Aleluia. Deus já reconhecia Davi como rei. E mesmo assim ele foi lá ainda servir. Por quê? Davi não se comparava com ele. Davi sabia quem era Deus e sabia que no tempo certo iria acontecer. Descansa em Deus. A ansiedade não acelera a promessa. Esse eu aprendi às duras penas, tá? Como que a gente tem que pagar às vezes para ver que é verdade. A ansiedade vou conseguir acelerar. Não. O tempo é dele. Mesmo eu querer, não vai acontecer. É no tempo dele. Obedeça no processo. A promessa está ligada na obediência. Muitas vezes, amado, a gente passa por situações que a gente não quer mais obedecer. Nosso líder, a gente não quer mais obedecer o que o Senhor nos colocou. Deixamos de congregar, deixamos de frequentar, deixamos de buscar, deixamos de orar. Tem campanha de jejum, oração, vigília, não participo. Venho quando dá tempo ou me sobra tempo e me dá vontade de vir no culto. Se nós não conseguimos ser obedientes ao Senhor a pequenas coisas, pontuar 2 vezes por semana, de 7 nós temos 2 vezes culto. E nós não conseguimos honrar sempre isso com Deus. E aí, na hora que nós vamos colocar a nossa petição diante do Senhor, a gente quer colocar até data em branco, igual eu fiz. Só vai comigo, coloca comigo que você passa de ano, Deus. Mas não é assim que funciona, não, amados. A gente tem que andar em obediência. Ouvir nossos líderes, então, nem pensar. Isso não é obedecer. Obedecer é andar embaixo do caminho do Senhor. Aleluia. Graciele pregou sexta-feira aqui sobre a questão da comunhão. Eu achei interessantíssimo. Entendeu? Sai da chuva de foi ótima palavra. E a questão da comunhão ela deixou muito claro. Vou fazer mais comunhão com a irmã e aguardar meu presente. Ela pregou, eu vou tomar posse, irmão. Aleluia. Tô certo ou não tô, irmão? Certíssimo. Entendeu? Não vai embora cedo, não. Então, amados, a gente tem que aprender a obedecer ao Senhor. Amém. Em tudo. Se eu fosse descrever em tudo aqui, era mais 2 horas. Sim. Mas obedecer ao Senhor em tudo, aquilo que Ele tem para você. Amém, Senhor. Mas para concluir, talvez você esteja aqui pensando, já demorou demais. Deus esqueceu de mim.
Não vai acontecer. Mas Deus está dizendo hoje, amados, ainda não acabou. Amém. Ainda não é o fim. Aleluia. Está no tempo dele. Amém. O que ele prometeu vai acontecer. Glória. Vai se cumprir. Aleluia. Vai chegar. Amém. Mas no tempo certo e perfeito dele. Pois ele é um Deus perfeito. Para nós refletirmos essa semana, amados. Você está confiando no tempo de Deus? Ou está tentando forçar o seu próprio tempo? Essa semana nós podíamos refletir sobre isso aqui. Diante de todas as palavras que foram ditas, todos os exemplos. Será que nós estamos confiando mesmo no tempo de Deus? Ou nós estamos tentando dar o jeitinho brasileiro? Acelerar ou querer ensinar e mostrar para Deus como faz? Amados, hoje nós aprendemos aqui. Deus tem um tempo para tudo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Amém. Porque Deus nos faz esperar. O perigo de não querer esperar. Deus nunca chega atrasado. E de como esperar no tempo de Deus. Eu me identifiquei basicamente em tudo que eu escrevi aqui, amados. Eu me vi em tudo. Não escapou um tema aqui que o Senhor não trabalhou e não ministrou ao meu coração durante 1 mês e meio. E, amados, hoje é dia de entregar a ansiedade, renovar a fé, confiar no processo de Deus. Aleluia. Gostaria de chamar o louvor. E, amados, entendam, quem não sabe esperar o tempo de Deus, nunca desfrutará do melhor e perfeito de Deus. Gostaria de convidar os amados a ficar de pé. Amados, repitam comigo. Senhor, eu não entendo o tempo, mas eu confio no Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor. Porque hoje o Senhor nos fez entender que o Senhor é perfeito, maravilhoso. Pai, que nada tem chegado atrasado na nossa vida, mas tem chegado no tempo do Senhor. Pai, que hoje nós possamos sair daqui com a plena certeza na nossa vida, confiante no Senhor, que somos seus filhos e todas as promessas do Senhor se cumprirá na nossa vida. Aleluia. Porque o Senhor és o nosso Deus. Sim, Deus. Mas, Pai, sabemos, Deus, que virá em seu tempo, porque o Senhor tem o melhor para nós.